Vamos começar a estudar as técnicas de primitivação, tá? Para poder resolver integrais. Então, vou começar aqui com a tabela que tem algumas primitivas que são consideradas imediatas, né? Porque a gente já conhece elas a partir das derivadas, né? Das derivadas básicas, que são as seguintes. A integral da constante, quando tiver um número, vai ser cx mais k, tá? Por que é que a gente sabe assim? Sabe que é assim? Porque se a gente deriva esse termo, cx mais k, o resultado é c, tá? Lembra que uma primitiva é uma primitiva de uma função f, é uma função f grande que quando você deriva, você chega na f. Então, por isso que a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais k, tá? A primitiva do logaritmo, a primitiva de 1 sobre x é o logaritmo natural de x, tá? Aqui tem dois casos separados, porque se x é negativo, vai ser ln de menos x. E se x é positivo, vai ser ln de x. Então, para não haver erro, quando você estiver lidando com a integral de 1 sobre x, quando for indefinida, você pode colocar dessa forma. Vai ser o ln do módulo de x, tá? A primitiva do cosseno é o seno, né? Porque a gente deriva seno e chega no cosseno. A primitiva do seno é menos o cosseno, porque a gente deriva menos o cosseno e chega no seno. A primitiva de secante ao quadrado é a tangente. A primitiva da secante é o ln do módulo da secante mais a tangente. Você pode verificar essa aqui, tá? Que não é tão imediata. Você vai pegar e vai derivar esse termo. Você vai ver que você vai chegar justamente na secante, tá? A primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x, tá? Isso aqui também você pode encontrar estudando as derivadas de funções inversas. A primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado é o arco seno, tá? A integral da tangente é menos o ln do módulo do cosseno. Então, essa daqui você também pode verificar, derivando esse termo, você vai ver que vai encontrar a tangente. A integral da secante vezes a tangente é a secante. E aqui é uma das mais utilizadas, que é a derivada de x elevado a alfa com alfa diferente de menos 1. O resultado disso é simplesmente você somar 1, a potência, e aqui divide por essa potência somada 1, tá? E agora a gente vai falar da primeira técnica, que é a técnica de substituição, tá? Em geral, o cálculo, as técnicas, né, de primitivação que a gente vai aprender é simplesmente fazer, né, modificações nas integrais que vão ser dadas para você recair em uma dessas primitivas aqui que você já sabe, né, resolver. Em uma dessas integrais indefinidas aqui que você já conhece a primitiva. Então, o objetivo é sempre modificar, né, de modo a cair em alguma dessas aqui para você poder já colocar, né, o resultado. Então, a primeira técnica é a técnica de substituição. Essa técnica, eu vou começar com um exemplo para a gente ver como que é e depois a gente vê como que ela é em geral. Então, ó, vou colocar aqui como exemplo. Se você quiser resolver, por exemplo, a integral indefinida, né, de e elevado a 3x dx. Pronto. Então, observa aqui a tabelinha aqui em cima. Aqui em lugar nenhum você encontra aquela integral ali da pergunta. A mais parecida é essa aqui, ó, que é a integral da exponencial. Só que aqui é exponencial de x e não de 3x, como está aqui no exemplo. Então, qual é a ideia, né? A ideia é você fazer uma substituição para conseguir transformar essa integral nessa daqui que a gente sabe qual é a primitiva, né? Então, o que é que impede da gente fazer isso? O que está impedindo é esse 3x aqui, né? Se fosse apenas x, aí tudo bem, você poderia fazer.
Então, a gente substitui justamente esse termo, né, que está impedindo que a gente resolva diretamente o problema. Então, a gente chama de u, né, a gente vai trocar esse 3x por uma variável u. Tá? Já que você vai trocar a integral para essa variável u, então você vai ter que trocar também esse elemento diferencial aqui. Tá? Isso é feito da seguinte forma. Você vai derivar u com respeito a x. Então, du dx é igual a 3. Aí, formalmente, né, formalmente seria estranho de fazer isso, mas nesse caso você sempre pode imaginar que isso aqui é um quociente, tá? E passar o dx multiplicando para o outro lado. Então, du é igual a 3dx. E aí, já que aqui você tem dx, né, e você quer trocar dx por du, devido a essa relação aqui, você tem que o dx é justamente du sobre 3. Pronto, então tendo essas duas coisas aqui, nós podemos substituir esses elementos da integral. Aqui fica a integral, em vez de 3x você vai colocar u, então fica e elevado a u, e em vez de dx você vai colocar du sobre 3. Então, du sobre 3. Só que a integral ela tem a propriedade de conseguir jogar a constante para fora. Então, você joga 1 sobre 3 para fora e aqui fica a integral de e elevado a u du. Pronto, aí agora observa aqui a tabela. Vê que agora você pode resolver, ó, porque você tem justamente e elevado a u du, né? A variável aqui do diferencial é igual a essa potência aqui da exponencial, né? Então, a resposta aqui, ó, como lá tem u, vai ser e elevado a u mais k, né? Usando por base essa integral aqui do item C. Então, o resultado aqui é 1/3 de e elevado a u mais k. Só que aí a integral você gostaria, né, de uma resposta da integral em x, né? Já que aqui a variável de referência para a integração é a variável x. Então, no final, você pega e coloca a tua variável dependente de x de volta. Então, fica 1/3 de e elevado a 3x mais k, tá? E aí, como esse k é uma constante, né, é uma constante arbitrária, você pode deixar nessa forma aqui. 1/3 elevado a 3x, mais, você pode colocar um k de novo, ou então k1, né, onde esse k1 significa k sobre 3, né? Então, você pode deixar dessa forma aqui. Pronto, e aí está feita a integral, tá? Então, deixa eu tentar explicar aqui por que essa técnica funciona, né? De fato, aqui você tem que observar que você está trabalhando com uma função composta, né? Se você observar aqui, essa função e elevado a 3x, ela é uma composição f de g de x, onde o teu g de x é igual a 3x e a tua função f de y é igual a e elevado a y. Então, quando você faz essa composição, você troca esse y por 3x, né? Então, de fato, aqui você está integrando uma função composta. Então, aí, como é que você chega, né, nessa técnica aí? Então, deixa eu colocar aqui, técnica de substituição. Primeira coisa que você tem que relembrar é da regra da cadeia, tá? Imagina aqui que você tem uma f grande aqui, f grande primitiva de f, tá? Você tem um f pequeno e f primitiva de f. Lembra que primitiva significa que a derivada de f grande é essa f pequeno. Então, pela regra da cadeia, a gente tem essa relação aqui, ó. Aqui imagina que você tem a primitiva aplicada numa g de x.
Quando você deriva, pela regra da cadeia, isso é assim, ó. Isso é a derivada da função que está fora, né? Aplicada na função que está dentro, vezes a derivada da função que está dentro, né? Isso aí é a regra da cadeia. Mas como f grande é primitiva de f pequeno, isso aí é a mesma coisa que f de g de x vezes g' de x, né? Justamente porque f' é igual a f. Então, passando a integral dos dois lados, você obtém que, quando você passa a integral aqui, você fica com a integral da derivada. Isso é só a função, né? Então, isso é justamente a função aplicada em g de x. Vou colocar aqui mais uma constante. E aí, isso é igual à integral de f de g de x vezes g' de x dx, tá? Então, essa forma aqui é o que motiva a substituição que a gente fez, ó. Porque é só você ver que aqui, identificando aqui como função composta, se você reparar, ó, nós substituímos justamente essa função que está interna, né? A gente substituiu esse 3x por u, né? Se você reparar, a gente fez essa substituição. E aí a gente pegou e montou o diferencial. Se você observar, a técnica foi feita da seguinte forma: a gente chamou u dessa função g de x, e aí conseguimos, quando você deriva isso aqui, né? Que deu dx é igual a g' de x, e portanto, passando dx para o outro lado, o du é justamente g' de x dx. Então, quando a gente fez essa substituição, a gente transformou isso aqui na integral de f de u du, né? G' de x dx é justamente du, e aqui virou integral de f de u, né? E em geral isso aí é integral que você consegue resolver, né? Isso aqui dá justamente a primitiva, né? Aplicada em u mais k. Só que aí o u é justamente g de x. Então a gente chega justamente nesse lado aqui, tá? Então por isso que a técnica funciona direitinho. Aí mais exemplos. Vou fazer aqui um exemplo 2. Imagina aí que você quer a integral de x vezes o cosseno de x elevado a 2 dx, tá? Então, aqui na tabelinha de primitivas, você tem a integral do cosseno puro, né? Quando não tem nada. A integral do cosseno é o seno. Só que para esse caso aqui, você não tem aquele cosseno, você tem cosseno de x ao quadrado. E ainda está acompanhado de um x aqui. Então, é justamente um caso que precisa de substituição. Então, olhando aqui para a técnica, se você observar a função composta, é essa daqui, ó, f de g de x. É aqui o cosseno em x ao quadrado. E se você observar, isso aqui não é exatamente g' de x, mas é quase g' de x, né? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x e não x. Mas ainda assim dá para fazer a substituição, tá? Então, a ideia, né, já observando que a função composta está aqui, é chamar u da função g de x, né, que seria x ao quadrado. Então, derivando du dx, isso é 2x. E aí a gente tenta montar uma relação com o que a gente tem aqui, né? A gente tem, se você ver aqui, a gente tem o x dx. Então, uma forma conveniente para você observar como que vai ser feita a substituição é observar que essa integral é a mesma coisa que isso, né? Eu vou juntar aqui o x com o dx para a gente substituir. Então, a gente precisa achar uma relação com x dx. Ora, mas é simplesmente a gente pegar esse 2 e passar dividindo aqui para debaixo do du, e pega o dx e passa multiplicando. Então, x dx vai ser justamente du sobre 2.
E aí a gente faz as trocas, né? Vai ficar a integral do cosseno de u, né? Porque eu troquei o x ao quadrado por u. E aí o x dx é justamente du sobre 2. Então, vezes du sobre 2. Aí usa que a constante você pode jogar para fora, né? Integral de 1 sobre 2, cosseno de u du. E aí você integra o cosseno. Pela regrinha que tem lá na tabela lá em cima, é o seno, né? Então isso fica 1/2 do seno de u mais uma constante. E aí no final você substitui de volta aqui a variável x, né? Então você vai trocar u por x ao quadrado. Então isso dá 1/2 do seno de x ao quadrado mais k, tá? Então outro exemplo. Vamos calcular a integral aqui. Vamos fazer uma definida, tá? Vamos fazer aqui a integral de 1 até 2, de 2x mais 1, dx, elevado a 3 dx, tá? Fazer uma indefinida só para relembrar o teorema fundamental do cálculo que a gente fez no vídeo passado. Então, aqui ó, a gente tem uma potência. Observa aqui em cima na tabela que se fosse apenas um x, você usaria esse item B aqui, né? A integral de x elevado a alguma coisa. A questão é que ali, em vez de x, a gente tem essa expressão aqui dentro do parêntese. Então, novamente, é um caso que a gente faz substituição, tá? Então, você chama justamente u desse elemento que está dentro, né, da função composta. Então, u vai ser 2x mais 1. Então, quando você aplica a derivada, du dx, isso é igual a 2. Né? Derivada de 2x mais 1 é só 2. Então, significa que du sobre 2 é igual a dx. Né? Porque você tem que ter uma relação aqui com o dx, né? Então, eu peguei e passei esse 2 dividindo e passei o dx multiplicando. Pronto, então, em geral, quando tem integral definida e você vai fazer mais de um monte de conta, né? Tipo substituição, você pode ir levando... Você pode fazer duas coisas. Ó, eu vou fazer da seguinte forma primeiro. Você pode já trocar as variáveis completas, tá? No sentido de trocar também os limites de integração aqui. Por meio dessa substituição que você fez, né, você pegou e chamou u de 2x mais 1, você vai trocar os limites, né? Primeiro você substitui aqui o que acontece quando x é igual a 2. Então, se x é igual a 2, quanto é que vai ser u no lugar de 2, né? Aí é só substituir aqui nessa expressão de u. U vai ser 2 vezes 2 mais 1, que é 4 mais 1, que é igual a 5. E aí, se x for igual a 1, quanto é que vai ser u? U vai ser 2 vezes 1 mais 1, né? Então, dá 2 mais 1, que é 3. Pronto. Então, no lugar dos limites de integração que aparecem aqui, você vai substituir por 5 e 3, tá? Então, fazendo a substituição, isso aqui é igual a integral. Aí, veja só, em vez de 1, você vai colocar 3. Em vez de 2, você vai colocar 5, tá? Então, vai ser de 3 até 5. Em vez de 2x mais 1, você vai colocar u elevado a 3. Em vez de dx, você vai colocar du sobre 2. Então, du sobre 2. Aí, isso é igual a 1/3, né, da integral de 3 até 5 de u elevado a 3 du, né, colocando 1/3. É 1/2, né? Desculpa. Então, coloca 1/2 fora, né? E agora realiza a integral usando aquela regra lá de cima. Usando essa regrinha aqui. É só somar 1 no expoente. Então, a integral disso aí vai ser u elevado a 4 sobre 4, né? Só somando 1 no expoente. Isso aqui é de 3 até 5, né?
Aí você está usando aqui o teorema fundamental do cálculo para resolver, né? Primeiro você substitui em 5, então fica 5 elevado a 4 sobre 4. E aí você substitui em 3 com o sinal de menos da fórmula, né? Então fica menos 3 elevado a 4 sobre 4. Pronto. Então é só ver quanto que dá, né? 5 elevado a 4 acho que é 625, né? 625 menos 3 elevado a 4 é 81. 625 menos 81 sobre 4, que é... deixa eu ver... 500, não é? 544 mais 81, justamente 5... Pronto. Justamente isso, 544 sobre 8. Beleza, essa é a primeira opção, que é fazendo essa substituição aqui, né, trocando os intervalos de integração. Outra opção, né, que também dá certo, seria você resolver esquecendo os intervalos de integração. Você resolve a integral, a integral indefinida e depois substitui os intervalos de integração só no final. Ou seja, você poderia fazer assim também, ó. Você poderia resolver só a indefinida. No caso é 2x mais 1 elevado a 3 dx. Aí resolve só a indefinida, tipo, aqui tem a substituição, né? Em vez de 2x mais 1 você vai ter u elevado a 3 e em vez de dx você vai ter du sobre 2. Pronto, então resolvendo a indefinida você fica justamente com 1 meio de u elevado a 4 sobre 4. Substitui u pela variável x, então vai ser justamente 1 meio, e aqui vai ficar 2x mais 1 elevado a 4 sobre 4. Pronto, aí quando chega nesse ponto é que você faz a substituição. Você substitui nos intervalos lá original, né? Substitui de 1 até 2. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, você pode fazer das duas formas. Ou você troca os intervalos aqui na hora da substituição, do jeito que eu fiz. Ou então você faz a substituição, resolve a integral indefinida. Depois que encontrar o valor da integral, coloca a sua variável original e coloca os intervalos de integração e resolve, tá? Pode ser das duas formas. Aí outro exemplo, que a gente já resolveu quantos? Deixa eu ver. Exemplo 3, vou fazer outro. Exemplo 4. Se a gente quiser aqui a integral indefinida de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, né? Essa integral aqui, a gente observa o seguinte. Se a gente deriva esse termo aqui de baixo, a gente praticamente chega no de cima. A diferença é só que a derivada de baixo é 2x. E aqui a gente tem apenas um x, né? Então, praticamente quando você deriva de baixo, chega na de cima. Então, isso sugere que a substituição seja a função de baixo, né? Então, se você chama u de 1 mais x ao quadrado, então, quando você deriva esse termo, isso dá 2x, não é? Então, para você conseguir aqui uma relação, veja que em cima você tem um x vezes dx, né? Uma relação com du é só passar o 2 dividindo e passa o dx multiplicando. Então, du sobre 2 é justamente x dx. Pronto, então você vai substituir esses dois termos aqui na integral. Então, isso aqui se torna a integral de, em vez de x dx, você vai aparecer com du sobre 2. Então, du sobre 2. E aqui, em vez de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, você vai ter apenas 1 sobre u.
né? Porque você trocou esse termo 1 mais x quadrado por u. E aí, jogando 1 meio para fora da integral, isso fica 1 meio da integral de du sobre u, né? Ou então, 1 meio da integral de 1 sobre u vezes du. Aí, você olhando ali para a tabelinha, né? Tabelinha das primitivas imediatas, usa o item F, ó. Integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x. A diferença é que lá a variável é u. Então, nesse caso aqui, isso vai ser 1 meio do ln do módulo de u mais uma constante. Aí no final coloca, em vez de u, 1 mais x ao quadrado, que foi o termo que você substituiu. Então fica 1 meio do ln. Esse termo 1 mais x ao quadrado é sempre não negativo, né? Na verdade é sempre estritamente positivo. Então nem precisa colocar o módulo nele. Mas se você não tiver seguro que a expressão é positiva, você pode deixar o módulo que não tem problema não, tá? Mais k. E esse aqui é o resultado. Outro exemplo. Vamos fazer aqui a integral de x sobre 1 mais x elevado a 4 dx. Essa daqui pode não ser tão óbvia, né? Porque se você pensar em substituir u como elemento que está embaixo, se você tivesse colocado assim, ó, u é igual a isso, então quando você faz du dx, isso aí dá 4x elevado a 3, né? Porque a derivada de x elevado a 4 é isso. E aí, a relação entre du e dx seria assim. Du seria, por exemplo, du sobre 4 seria igual a x elevado a 3 dx. E aí não dá certo, né? Porque aqui você só tem x elevado a 1. E aqui apareceria um x elevado a 3. Então não dá certo. Então qual é o jeito certo de fazer esse exercício? É o seguinte. Aqui, esse termo você pode reescrever dessa forma. X dx sobre 1 mais x ao quadrado, não é? E aqui a ideia é justamente você trocar apenas x ao quadrado por u, tá? Então você chama u de apenas x ao quadrado, porque daí quando você derivar você vai conseguir achar essa relação aqui de x dx igual a alguma coisa com du, né? Então aqui quando você deriva, ó, du dx, isso dá 2x. Portanto, passando o 2 dividindo e o dx multiplicando, du sobre 2 é justamente x dx. Agora sim, a gente tem uma relação que contempla esse termo de cima. E aí, essa integral vai se tornar, por meio da substituição, essa daqui. Vai se tornar 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes du sobre 2. Né? Justamente trocando esse x ao quadrado aqui por u. Aí você joga um meio para fora e aí você fica com a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Essa integral aqui, ela tem lá na nossa tabelinha, ó. Se você reparar, é justamente essa integral aqui do item n. O resultado dessa integral é o arco tangente, né, do elemento. Então, nesse caso, vai ser o arco tangente de u. Então, isso vai ser 1 meio do arco tangente de u mais uma constante. E daí é só colocar u como ela é na forma de x, né? Ou seja, em vez de u, você coloca x ao quadrado. Então, isso é 1 meio do arco tangente de x ao quadrado mais k. Beleza? Aí um outro exemplo para gente se encaminhando para o final. Aqui eu nem sei quantos a gente já fez, deixa eu olhar aqui. Exemplo 5, né? Vou colocar um exemplo 6. Vamos colocar aqui
colocar a integral de x elevado a 3 vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx, tá? Então, a gente vê que o termo da função composta está aqui, né? É uma composição da função raiz com a função 1 mais x ao quadrado. Então, isso já sugere, né, que a nossa substituição é u igual a 1 mais x ao quadrado, tá? Quando a gente faz isso, du dx é igual a 2x, e aí a gente tem uma relação entre du e dx, né? Du sobre 2 é justamente x dx. Só que aí, veja só, aqui eu consigo juntar um x dx, né? Isso aqui, essa integral, você pode montar ela nessa forma. X ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x dx. Você pode montar ela dessa forma, né? Você tira um x daqui desse x elevado a 3 e joga lá para ficar junto com dx. Então, quando você faz a substituição, isso aqui fica da seguinte forma. Primeiro, esse x ao quadrado aqui, né? Esse x ao quadrado, você vai precisar modificar essa própria expressão da substituição. O x ao quadrado é justamente u menos 1. Você pega o 1 e joga lá para o outro lado. E aí você troca, né? Em vez de x ao quadrado, vai aparecer u menos 1. Beleza. Aí o termo do meio, devido a você ter chamado u de 1 mais x ao quadrado, isso vai ficar apenas raiz de u. E em vez de x dx, você vai ter du sobre 2. Pronto, então, jogando o meio para fora, você fica com essa integral aqui. De u menos 1 vezes raiz de u du. Aí, para resolver, você transforma essa raiz em potência, né? Fica mais conveniente. Integral de u menos 1 vezes u elevado a 1 sobre 2 du. E aí você pega e distribui aqui para dentro do parêntese. Então, isso fica igual a 1 meio da integral. Aí, quando você distribui, aqui vai ficar uma multiplicação de elementos que têm a mesma base. Então, você mantém a base e soma os expoentes. Aqui a gente subentende que tem 1, né? U é a mesma coisa que u elevado a 1. Então, somando 1 mais 1 sobre 2, isso dá 3 sobre 2. E aí, menos u, né, elevado a 1 sobre 2, du. E aí você usa a regrinha da potência, né, para integrar esse termo. Isso aí é justamente 1 meio. Aí você soma 1, né? U elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1, menos u elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, isso mais uma constante. Então, arrumando essa potência, né, você fica com 1 meio de u elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. E aí, eu vou distribuir esse 1 meio, tá? Para a primeira e para o segundo elemento de dentro desse parêntese. Então, menos 1 meio de u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. E mais uma constante. Pronto, então, quando você faz aqui a primeira pelo inverso da segunda, você fica com isso. 1 meio, aí aqui fica 2 sobre 5, de u elevado a 5 sobre 2, e aí menos 1 meio, e aqui de 3 sobre 2, de u elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Aí você vê que pode simplificar, 2 com 2. Aqui é 2 sobre 3 nesse outro, tá? E aqui simplifica também. Então, aqui fica justamente 1 sobre 5, u elevado a 5 sobre 2, menos 1 sobre 3.
de u elevado a 3 sobre 2 mais k. Aí no final você coloca a sua variável de volta, né? Em vez de u, você coloca 1 mais x ao quadrado para poder terminar. Então isso é igual a 1 sobre 5 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 2 menos 1 sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 mais k, tá? Pronto, então veja que esses exemplos todos nós conseguimos resolver com uma substituição razoavelmente direta, né? Você identificava quem era o termo composto, substituía por u, né? E aí trocava a variável que era x para a variável u na integral. Só que aí às vezes surgem uns exemplos que não dá para fazer isso tão diretamente, ó. Por exemplo, se surgir de repente um integral desse tipo aqui, integral de raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Se surgir um integral desse tipo, se você tentar, né, vou colocar u igual a 1 mais x ao quadrado. Isso aqui não vai dar em muita coisa, né, porque du dx é 2x, então du é justamente, du sobre 2, né, é x dx. Só que aqui não tem um x, né, você não tem x dx aqui, você só tem dx. Então, essas integrais, né, em geral, quando tem uma raiz e não tem nada acompanhando fora, ou então, de repente, tem um termo que não combina com o que você está quando você faz a substituição, né, como é esse caso, elas são, em geral, mais complicadas, tá? Por exemplo, essa daqui, ela se resolve com uma substituição que é do tipo trigonométrico. Em vez de você chamar u de alguma coisa, você vai ter que chamar o x aqui, por exemplo, de alguma função. Acho que nesse caso aqui, a métrica que você vai ter que fazer é chamar x da tangente de u. Porque nesse caso, quando você colocar dentro da raiz, você vai ficar com 1 mais a tangente ao quadrado de u. E aí você tem uma relação devido à definição da tangente. Tangente é seno de u sobre cosseno de u. Então, como ela está ao quadrado, fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de u. Fazendo o MMC, você fica com cosseno ao quadrado de u embaixo, né? E em cima fica com cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é 1. Então, fica com 1 sobre cosseno ao quadrado de u, que é igual a secante ao quadrado de u. Então, como você está com a raiz, isso, de certa forma, consegue, né, devido às operações, retirar a raiz da integral. Então, você fica com a integral da secante de u. Então, essa daqui é uma que não se resolve com essa substituição tão imediata, né? Aqui você precisa tirar da manca uma substituição do tipo trigonométrica. Mas a gente aborda essas substituições trigonométricas em um vídeo separado, tá? Porque essas integrais, elas são mais complicadas. Então, a gente encerra por aqui esse vídeo.